Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Sociedade Hoje. Fiquem atentos a este podcast porque hoje o assunto é interessante. Hoje nós vamos discutir por que o Brasil nunca vai para frente e é sempre um país de terceiro mundo. Hoje o assunto é economia. Então, sem mais delongas, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like se vocês gostarem desse podcast. Então, roda a vinheta! Sem dúvida, um dos fatores fundamentais para que o Brasil, ainda em pleno ano de 2020, seja considerado mundialmente um país de terceiro mundo, um país subdesenvolvido, ou seja, a periferia do planeta Terra, não poderia deixar de ser o fator principal, que é a economia, certo? Esse é o assunto do podcast de hoje e nós vamos debater um pouco a respeito dessa questão. Bom, todos nós sabemos que o Brasil é um dos países que mais cobram impostos no mundo todo, certo? O governo brasileiro é um dos maiores governos do mundo no quesito pegar impostos dos outros, cobrar impostos dos outros, extrair riquezas de quem produz, punir o sucesso dos empresários, certo? E sufocar a população através dos impostos, ok? Diante desse fato, fica nítido que é praticamente inviável pensar em adquirir riquezas no Brasil, pelo menos do modo convencional, do modo em que todo mundo pensa em conseguir. Vou dar um exemplo: a pessoa estuda, faz uma faculdade na esperança de sair e receber um salário legal, um salário digno, e quando ela se depara com o mercado de trabalho, simplesmente não há vagas para ela naquele setor no qual ela se formou. Por quê? Porque não existem muitas empresas naquele setor. Porque é muito caro ter uma empresa no Brasil. Então o número de empresas no Brasil ele é reduzido de forma estratosférica, porque poucos empreendedores vão ter condições de manter uma empresa totalmente legalizada no nosso país, tá? E chutem quem é o culpado disso? O governo, que pega o dinheiro dessas empresas e coloca sei lá onde, né? Enfim, nós até sabemos algumas pessoas que pegaram esse dinheiro e colocaram algumas partes do corpo, mas o que eu quero dizer não é isso, né? Eu quero dizer que são recursos que vão para áreas e que, a gente não entende muito bem, correto? Então, eu vou bater especificamente na tecla dos impostos hoje, que é, sem dúvida nenhuma, o maior prejuízo econômico que se tem no Brasil hoje e que faz com que muitos empresários, inclusive empresários brasileiros, desanimem de investir aqui no Brasil, porque sabem que vão ser extorquidos literalmente pela política econômica estatal de arrecadação de impostos, correto? Isso sem mencionar no fato da população brasileira pagar muitos impostos, ok? Então, o que eu quero dizer, primeiramente, é o seguinte: esse modelo econômico de sugar impostos de quem produz riqueza, né, de sugar essa quantidade de... Eu sou contra qualquer cobrança de impostos, eu sou contra qualquer cobrança de impostos. Mas eu sei que de uma hora para outra eles não vão deixar de existir, correto? Então eu sou a favor de que eles se diminuam gradualmente, certo? Que aos poucos os impostos vão diminuindo, tanto para o empresariado quanto para nós que trabalhamos, né, que somos aí as pessoas que realizamos trabalhos manuais, prestamos serviço para outras pessoas, para algumas empresas, né, as micro e médias empresas, né. A minha perspectiva é que com o passar dos anos isso diminua, essa extorsão estatal diminua, porque não dá mais para ter um país tão grande, tão rico em vários recursos, que não consegue se desenvolver, porque tem um governo ali sugando, correto? Os recursos de quem quer produzir, de quem quer gerar riqueza, entende? Então, fica difícil qualquer pessoa querer empreender nesse país, né? Fica praticamente inviável, e com isso a população que não tem dinheiro para abrir uma pequena e média empresa e mantê-la, que são pessoas que prestam serviços para outras pessoas e para empresas,
eles ficam em situação de desemprego. Inclusive, nós temos uma grande parte da população em idade produtiva desempregada, certo? Porque não tem opção, correto? E isso faz com que a nossa economia fique estagnada, fica uma economia a ver navios, entende? Então, assim, para que o país consiga se desenvolver, pelo menos no quesito econômico, é necessário tomar uma atitude totalmente reversa a essa que está sendo tomada pelo governo brasileiro, que é diminuir a taxação sobre as grandes empresas, sobre as médias empresas, sobre as microempresas e diminuir os impostos sobre os serviços e bens de consumo para a população. É a única maneira do país crescer economicamente, é ficando o dinheiro na mão de quem produz o dinheiro, correto? Correto? O governo nunca será mais eficiente em alocar recursos do que a população, certo? A economia é ditada por pela demanda daquele que quer adquirir algum bem ou algum produto. Como que o governo pode saber o que é melhor para o povo, certo? Mais do que o próprio povo. Como que o governo quer saber mais do que o próprio povo o que é o melhor para o próprio povo? Entende? Muitas das vezes, o povo brasileiro, na maioria das vezes, na maioria dos casos, não todos, mas na maioria dos casos, não precisa de uma ajuda do governo. Ele precisa que simplesmente o governo não interfira no processo de criação de riquezas, não interfira na produção de bens de consumo, de serviços, entende? Não interfira na relação trabalhador-empregador, certo? Que a economia seja mais liberal, que a economia possa fluir de modo mais orgânico, de modo mais natural, e ela por si só se ajustar. E com isso a população brasileira tendo mais recursos em mãos, pagando menos tributos, vai fazer o quê? Vai ter mais condição de comprar, de escolher o que é melhor para si, correto? Não, na minha opinião, hoje em dia fica óbvio que nós não podemos sair de uma sociedade com várias instituições públicas, exterminá-las completamente e deixarmos tudo no setor privado. Mas pode-se haver um consenso entre essas duas áreas, tá? Que o lado, assim, uma diminuição do Estado, literalmente, uma redução significativa, né? De modo que não interfira tanto, não dê um crash muito grande na nossa economia, que haja uma desestabilidade, mas que haja sim uma adaptação ao futuro. Porque não adianta a gente continuar nessa política retrógrada, certo? Antiquada, obsoleta, de tamanha arrecadação de impostos. Está sendo ineficiente. Para que tenhamos uma ideia, o nosso país é o segundo pior país em educação do mundo. E é um dos maiores países que gastam com educação. Então a questão não está no investimento que se faz, mas na qualidade da educação que se faz, certo? Então, assim, fica nítido que existe uma coisa muito errada nesse processo todo, entende? O governo tenta interferir em vários setores, mas, cara, não resolve, entende? A coisa não anda. Nós vemos vários exemplos de iniciativa privada que deram certo no Brasil, certo? Tipo assim, o governo tinha uma proposta, as máquinas estatais tinham uma proposta, a pessoa apareceu com uma proposta melhor, mais barata e funcionou, correto? Quem lembra antigamente das linhas telefônicas antigamente? Era extremamente caro ter uma linha telefônica. Até que o mercado foi privatizado, entre aspas, né, que o nosso mercado ele não é totalmente privatizado, né, ele foi aberto. Ele foi aberto, mas não tão aberto, né? Então existem no máximo 4 ou 5 empresas de linhas telefônicas para telefonia móvel, mas que já melhorou muito a vida do brasileiro. Abriu um pouquinho o setor de telecomunicações, veio algumas grandes companhias do exterior e conseguiram fazer com que a telefonia móvel no Brasil tivesse uma revolução enorme, certo? Então, isso fica nítido que esse é o caminho para o progresso, esse é o caminho para o crescimento econômico do povo brasileiro, entende? Então, não adianta mais querer ficar sufocando, querer ficar esganando a economia, certo? Manter o brasileiro enjaulado, encurralado, né, num rebanho ali, não adianta, a população brasileira não precisa disso, certo? E a tendência do povo brasileiro, né, do grande parcela da população brasileira, é votar em candidatos que venham com uma proposta aí de maior liberdade econômica. Porque, nós queremos nos desenvolver, nós queremos ter recursos, nós queremos trabalhar, nós queremos produzir. E nós queremos que ninguém, quando eu digo ninguém, o governo, não interfira nesse processo, entende? É isso que nós queremos. Não precisa nada mais do que isso, certo? É estranho ver um governo
porque ele pune quem produz, ele pune quem quer gerar renda, ele pune quem quer gerar emprego, certo? E ele pune o trabalhador com altas cargas de impostos sobre vários produtos e bens de consumo, e bem como serviços também, certo? E uma vez que essas empresas são hipertaxadas, o valor final dos produtos vai ser muito mais caro para o cliente final. E aí o poder de compra do brasileiro cai, certo? O poder de compra do brasileiro dentro do seu próprio país é baixíssimo, baixíssimo, certo? É uma vergonha a gente ter uma economia dessa com um país tão grande, uma população tão grande que quer produzir, que quer trabalhar, correto? É um país atrasado, é um país que parece que tem uma força ali agindo ali para que o país fique sempre nessa dependência de um milagre econômico, entende? Dessa dependência de algo maior, entende? Vamos deixar o brasileiro andar com as próprias pernas, certo? Vamos parar de tributar quem quer trabalhar, quem quer produzir, correto? Isso aí é uma medida vergonhosa. Vocês que vêm com essa ideia, né, com essa interferência governamental na economia, vocês estão atrasando o nosso país, vocês estão dificultando a vida do brasileiro, sendo que o propósito de vocês é melhorá-la, não dificultá-la. Nós não precisamos de representantes na economia que dificultem a nossa vida, certo? Mas isso eu sei que já vem lá de trás, de governos lá de trás, né? Que eu não preciso nem citar aí as siglas, né? Que todos nós sabemos aí quem é que ferrou com a nossa economia, tirando recursos do nosso país e investindo em outros países aí, né? Pontes, viadutos, etc e tal, certo? Sem contar nos desvios absurdos da verba pública, né? Sem contar também as empresas estatais que o brasileiro sofre para mantê-las através de seus impostos e que nós não vemos nem um cheiro, não vemos nem um centavo de retorno, certo? Está todo mundo pagando a existência da Petrobras. E quem se beneficia com a Petrobras? É o povo ou é quem está na direção da Petrobras? A mesma coisa vale para o BNDES. Quem é que se beneficia com os empréstimos do BNDES? É o povo que sustenta? Não, claro que não, né? Então fica aí, né, para a gente pensar que tipo de economia nós estamos aceitando no nosso país, certo? É uma situação catastrófica, alarmante. O Brasil tem milhares e milhares de pessoas abaixo da linha da pobreza e não é o governo que vai tirá-las de lá, tá? Porque se o governo adiantasse alguma coisa, muitos já teriam saído, correto? Então fica aí a dica, fica aí a sugestão para que a economia seja aberta, para que pare com esse sufocamento na economia do povo brasileiro, né, na economia do nosso país, entende? É só a gente olhar ali para baixo, para a Argentina, para a gente ver o caos que eles estão sofrendo por causa dessas medidas arbitrárias do governo da Kirchner, né, que está fazendo com que a economia argentina seja uma das piores do planeta, certo? É só a gente olhar para a Venezuela, o povo comendo carne podre. É só a gente olhar para Cuba, para ver o povo saindo de lá nado de jangada para ir para os Estados Unidos, correto? É só a gente olhar para a realidade, entende? O povo brasileiro quer produzir, o povo brasileiro quer ter poder de compra, o povo brasileiro quer ter dignidade de viver, é isso que a gente quer. Eu agradeço a todos vocês por terem ouvido esse podcast, deixem abaixo seus comentários e muito obrigado, até mais e tchau, tchau.